partir de agora, a Sul-Americana na pauta, Vilar. E a gente acabou de fazer o programa da derrota do Bahia para o Atlético Nacional de Medellín na Libertadores, que complicou consideravelmente a chance de classificação do Bahia. Dessa vez, o Vitória consegue o resultado fora de casa e a consequência ela é oposta. O Vitória abre o seu horizonte de classificação, vinha tratando a Sul-Americana, não sei se quero, se não quero, não sei se vou, se não vou, não sei se me dedico, se não me dedico, vem numa relação de dúvidas mesmo, eu percebo muito incerta. Não quis abraçar publicamente e encarar como uma grande prioridade, até porque não é, a prioridade é sobreviver no brasileiro, obviamente, a Sul-Americana, mas com este resultado, eu imagino, me arrisco a dizer que as coisas começam a mudar. O Vitória vence o Cerro Largo, o Vitória assume a segunda posição. E aí, Vilar, antes da gente falar do jogo em si, abraça a Sul-Americana de vez, não abraça? Como é que você enxerga o cenário para a última rodada e, fundamentalmente, conseguindo a vaga? Aí depois passou para o mata-mata e não tem mais o que discutir, obviamente, tem que se levar a sério. Né? Velho, eu acho que a questão do Vitória na Melhor tentar o 4G, né, não? Sul-América como prioridade. Vilar, é melhor fazer uma mudança aí, tá? Tenta desconectar, voltar. Então, Cássio, eu vou passar para você essa abertura relacionada aí ao Vitória. E eu começo justamente por esse ponto que eu acabei de apresentar. O Vitória viveu uma Sul-Americana até aqui intercalando, digamos assim, o seu interesse. E a derrota para este mesmo Cerro Largo no Barradão meio que marcou o momento de dizer assim, ó, é melhor focar no brasileiro. Só que o placar inverso agora talvez traga um novo sentimento, né, Cássio? A classificação está muito encaminhada do Vitória. Fred, o próprio Carpini tratou dessa forma, tá? Assim. Certo. Não foi... Não teve muito melindre, não. Assim, jogou, teve a rodada contra o Defensa na hora que não conseguiu o resultado do Barradão, que era o último jogo do Vitória no Barradão nessa fase. Aí, o time tendo que, enfim, buscar resultados fora de casa, que disse, ó, e sobretudo com o calendário do jeito que estava. Era o jogo que isso foi antes do jogo contra o Vasco, por exemplo. Que ele não ia um jogo chave já nesse início do campeonato e não ia deixar de priorizar esse jogo. Aí tendesse agora, fora de casa, um jogo, uma viagem contra o Uruguai e depois um Bavi. Então, no fim das contas, o próprio Carpini ele não deu a entender, não. Ele falou dessa forma que a prioridade era o Brasileirão. Mas, até para devolver a palavra a Vilar, uma coisa que a gente até disse, acho que foi de segunda-feira, naquele corte, ficou até curto, inclusive, até reconheço que ficou até curto, mas o corte da segunda-feira sobre o Vitória, que a gente tratou, dando um exemplo, do Vitória odeia, do Bahia odeia, mas, enfim, exemplos de rivais existem, infelizmente. Que a gente lembrou de Bahia Atlético Paranaense, onde o Bahia, que é aquele jogo de 4, não sei quantos gols anulados do Bahia pelo VAR, que o Bahia jogou a vera o jogo de ida, mas perdeu do Atlético Paranaense, e aí foi com um time, justamente pela questão do brasileiro, foi com um time completamente reserva para Curitiba, ou seja, na hora que ele fez aquilo, o Bahia abriu mão, só que o time reserva venceu o jogo e levou a disputa para os pênaltis. O Bahia acabou eliminado, mas o Bahia levou para a disputa de pênaltis um confronto que o clube já não tinha dado o cenário. É um pouco do que é um pouco do Vitória. Assim, que a gente até também tinha falado que até um time mesclado do Vitória ainda continuaria sendo capaz de buscar essa classificação. Difícil, mas ainda é capaz. Então, no fim das contas, Carpini abre mão do brasileiro, só que você não vai entrar para perder o jogo, você só não vai entrar com a força máxima. E se a força escalada foi suficiente... É isso, Cássio. E até Cássio citou, né, o vídeo do raio-x do Vitória, que acabou ficando realmente curtinho, porque eram 3h30 da manhã. Que a verdade é que quando um clube do Nordeste joga na segunda-feira... O torcedor do Vitória não tem nada com isso. Assim, ele não é, mas
Mas Só quando. explicando. Só deixando claro que quando um clube do Nordeste joga na segunda-feira, o programa fica muito tarde, né? Porque a gente tem que fazer análise do jogo, no caso foi o Ceará, depois começa o programa, e aí as demandas de ordem elas foram se adequando à pauta, aos, aos personagens ali para analisar. A gente viu lá, não costuma participar do Raio-X justamente porque é um programa que entra muito madrugada adentro, é um programa de alta madrugada. A gente estava com o Arthur, mas naquele dia Arthur também não pôde ficar. E aí, inevitavelmente, o Vitória acabou indo mais para o final e o cansaço pega, a gente sabe disso. É diferente o primeiro analisado daquele que começa a ser analisado 3:30 da manhã. A gente pede desculpas, mas quem acompanha regularmente os raios-x sabe que já teve de 50 minutos, de 40, de 30. Então, é uma semana atípica, porque foi uma segunda-feira atípica, tá? Mas, Vilar, pelos seus movimentos, você não está travando. Só que parece que a internet está de sacanagem. Quando você começa a alinhar o seu raciocínio, trava. Take 4, tira do silencioso, que acho que agora vai. Vamos no Take 4 aqui. Troquei por 5G, não é possível agora. Senão eu vou ligar para minha operadora aqui pedindo para cancelar, não tem jeito. Tá bom agora, né? Ah, Vamos nessa. Cara, só que eu estava querendo falar o seguinte, é que o Vitória, né? Você perguntou sobre a questão da Sul-Americana, que agora, na minha visão, essa classificação, né, pode cair no colo do Vitória, porque não era necessariamente uma, assim, nesse momento, de fato, a Sul-Americana não é e não pode ser a prioridade do Vitória. Eu tenho defendido aqui nas nossos telecasts que o Vitória não pode se dar o luxo de priorizar a Sul-Americana nesse momento da temporada. Na verdade, assim, como é que foi esse filme, né? O Vitória começou o ano, de fato, com muita esperança e muita expectativa sobre a Sul-Americana. O Vitória voltou a disputar a Sul-Americana, que não disputava desde 2016. É uma competição que, para esses times, né, que estão querendo ser emergentes no futebol brasileiro, é uma competição muito importante, uma competição em que dá para você chegar longe, você botar a marca de uma maneira internacional. Para o Vitória, isso é um passo importante, é mais um tijolo na reconstrução do Vitória, porque vamos lembrar, em 2022 o Vitória estava na Série C. Então, logo no ano seguinte, foi campeão da Série B, depois manteve-se na Série A com uma competição, né, um desempenho até bem relevante, chamou a atenção de muita gente no país a reação do time. E aí você ir para a Sul-Americana é mais uma etapa dessa reconstrução, é meio que você colocar o Vitória no patamar onde ele estava há 10, 15 anos. Então, a Sul-Americana sempre foi vista pelo Vitória com muito carinho para esse ano. Ao ponto de que o presidente do Vitória, Fábio Mota, ele chegou a falar uma coisa que eu considerei muito leviana, que inclusive empolgou demais o torcedor e que depois a gente viu que não havia como alcançar o que ele falou, que o Vitória ia disputar a final da Sul-Americana. Fábio Mota, que é acostumado a dar umas bravatas assim, né, que ele gosta de tentar chamar atenção nisso, ele soltou que o Vitória ia disputar a final da Sul-Americana. Só que aí o que aconteceu, né? Eu acho que o ano começou com muita expectativa para a Sul-Americana. Eu vi vários torcedores falando: pô, vou viajar para o Equador quando saiu a tabela, né? O sorteio. Vou viajar para o Equador, pô, vou viajar para a Argentina, para o Uruguai, olhando o preço, inclusive, de passagem. Mas, cara, durante a primeira fase da temporada, né, que é a época do estadual e da Copa do Nordeste ali, da Copa do Brasil, deu para ver que o elenco do Vitória não era um elenco capaz de disputar nem mesmo a Série A nesse início, até a pausa da Copa do Mundo de Clubes, com eficiência. Não conseguiu nem disputar, na verdade, quando a temporada subiu de patamar naquela primeira parte, que foi justamente pegar o Bahia nas finais do Baianão, pegar alguns times mais qualificados na Copa do Nordeste. O Vitória teve muita dificuldade, né? Foi eliminado do Náutico na Copa do Brasil. Então, ficou muito claro que o elenco não ia aguentar essa expectativa que era criada em torno da Sul-Americana. E aí, quando a Série A veio para coincidir com a Sul-Americana, ficou muito claro que esse elenco que o Vitória montou, em termos de qualidade, de profundidade também, né, em termos de qualidade, por não conseguir competir com os times que estavam enfrentando na Série A. E em termos de profundidade, porque
se você tinha alguns jogadores que conseguiam entregar alguma coisa nesse Vitória, eram poucos, assim, dava para contar nos dedos. Então ficou muito claro que esse início de Sul-Americana e de Série A, o Vitória não ia conseguir manter o nível, né? Não ia conseguir ornar, digamos assim, não ia dar bom. Então, e aí veio um outro golpe para completar isso, que foi um início muito ruim de Sul-Americana, né? Pô, o Vitória ganhou a primeira na Sul-Americana hoje, velho, na quinta rodada, e fora de casa. Quer dizer, o Vitória já enfrentou um Cerro Largo em casa e não ganhou. O Vitória enfrentou um Defensa e Não Justiça na ganhou, última não, partida em perdeu, casa, não né? ganhou. Pior do que não ganhar. Ele Pois perdeu de é, celular em casa. perdeu do Cerro Largo em casa. Exatamente, é pior do que não ganhar. Então, assim, a largada na Sul-Americana foi muito fraca, sabe, Fred? Foi muito abaixo do que se esperava, com resultados muito ruins. Vitória tinha condições de ganhar da Universidade Católica aqui no Barradão, ficou no empate. Um empate que o Vitória teve que correr atrás do placar. O Vitória tinha condição de ganhar do Defensa e Justiça aqui no Barradão. Ficou assim, o segundo tempo perdeu muitos e muitos e muitos gols naquilo que é a maior incompetência do Vitória, que é a parte ofensiva. Perdeu do Cerro Largo, uma partida inacreditável, inacreditável. Então, a largada foi muito fraca, né? E aí eu acho que a diretoria, a torcida, todo mundo meio que largou a Sul-Americana entendendo que não ia dar, assim, né? Para recuperar, para classificação, ia ser difícil porque ia ter que ganhar as duas fora de casa. Acaba que nesse momento, inclusive, pode até ganhar, né, a vaga nos playoffs. Se empatar contra a Universidade Católica em Quito, mas assim, a perspectiva era ter que ganhar as duas fora de casa, o que já era muito Não é difícil. tão provável, teria um risco aí, mas dá É, para passar com empate. dá para passar com empate, né? Desde que os outros dois lá empatem também, né? Pode ser Não, empatado, na ou até o verdade, Defensa e Justiça é ganhar e não passar no saldo de gols. ganhar por um gol de diferença. Se ele ganha É, por um gol de diferença, ele ficaria com -1 e o Vitória. Veja só, se o Cerrular ganhar, ele não vai tirar o saldo de gol do Vitória. Então aí o então empate vai. já classifica o Vitória. Se o Defensa e Justiça vencer, tá? E o Vitória empatar, se ele vencer por 1-0, o Vitória classifica. Se ele vencer por 2-0, ele iguala o saldo com o Vitória, mas vai para 5 gols marcados. Aí a gente vai ter que ver quanto vai ser esse empate do Vitória. Se for 0-0, passaria o Defensa e Justiça. Se for 1-1, passaria o Defensa e Justiça. Se for 2-2, aí eles já empatariam também, tá, no número de gols marcados. Aí vai para uma conta de gols fora que a gente precisaria fazer depois. Mas enfim, ele vai pegar o Universidade de Quito totalmente classificado, garantido em primeiro lugar. Só também não acho Uhum. que a Universidade vai dizer assim, ó, vem aqui e ganha de mim. É, Não vai fazer também isso, acho que não. mas, queira ou não, é um jogo de oportunidade semelhante ao de hoje. Talvez um pouco mais difícil pela qualidade da equipe equatoriana, mas sem grande foco. A gente sabe que é diferente, né? Exato, exatamente. Agora, sim, seria cara, eu acho que seria, na minha visão, tá? Eu já tinha falado aqui, inclusive, que eu já tinha largado a Sul-Americana, porque o início do Vitória na Série A me preocupa demais, assim, né? Ainda que não tenha os números do ano passado, né? Eu acho que o torcedor do Vitória, Tu tá ele preocupado? tá, tipo, como? Não entendi. Tu? Tu tá preocupado, porra? Ah, eu tô, maestro. Tô numa situação de preocupação normal. Se Você só tá numa Dele caísse situação de um, deve. Se preocupação só de... caísse um, deve ir lá. Tu tava tranquilo. cair solo, tava resolvido. Exatamente. Se só caísse um, tá de boa, mas cai quatro, irmão. Então, assim, né, tem que ficar de olho aí nas outras três vagas, se for por isso. Mas, assim, cara, tem a ver com o que eu ia falar. A situação do esporte tem a ver com o que eu ia falar, porque o Vitória no ano passado, velho, foi uma negação o início do Vitória, né? Foi mais ou menos isso daí também. Então, o torcedor do Vitória se apegou muito ao ano passado como o pior exemplo, digamos assim. E aí, como esse ano o Vitória já largou melhor do que do ano passado, o pessoal tá assim mais, sabe, mais de boa, não tá tão desesperado.
Mas o problema do Vitória é desempenho, é rendimento. O Vitória tem um rendimento muito ruim, assim, mesmo hoje, como ganhou do Cerro Largo, ganhou mal, ganhou no desespero, assim, ganhou com dificuldade. Contra o Vasco, teve que conseguir uma vitória heróica, assim, uma virada heróica para conseguir os 3 pontos no Barradão, né? Somar mais 3 pontos no Barradão. Então, assim, o desempenho do Vitória ainda não convence. Então, por isso que eu acho que o Vitória tinha que focar na Série A, né? E eu garanto a você que, assim, mesmo hoje, sabendo que dá para classificar ainda para a segunda fase da Sul-Americana, o torcedor do Vitória está muito mais envolvido com o Bavi de domingo e muito mais envolvido com esse jogo do Santos em casa, porque dá para somar mais 3 pontos em casa, o Santos vem mal, ninguém sabe se Neymar joga ou não. Então, assim, é, essa sequência do Vitória na Série A, pelo peso do Bavi e depois pela chance de somar 3 pontos em casa e, enfim, e alargar mais um pouco aí essa pontuação e até a diferença de repente do Z4 é muito mais importante do que a Sul-Americana, sinceramente. Isso eu concordo, absolutamente, tá? Mas se passa, as coisas começam a mudar. E aí eu faço uma pergunta, Vilar, porque queira ou não, quando se tem um rival e uma rivalidade como existe em Salvador, o que acontece com um reflete no outro. Vários torcedores têm uma postura de negar isso ao máximo. Eu não entendo por que se nega tanto isso ao máximo. Teve um ano aqui, acho que há uns 4 anos, que a gente teve um debate assim, quando o Guto Ferreira foi demitido do Ceará na 8ª posição do brasileiro, tá? A turma descendo assim, uma crítica, uma enxurrada de críticas. Ou era 10º, assim, estava entre os 10 e acho que eram 8 jogos invictos. Era isso, acho que ele estava entre os 10 e 8 jogos invictos. Só que o Fortaleza era vice-líder naquele momento, algo assim. E já vinha nessa era Voivoda. E a gente aqui falava, porra, é claro que o sucesso extremo do Fortaleza está interferindo. Como é que o Ceará, que é um clube que não é normal estar entre os 10, que não é normal passar 8 jogos sem perder na Série A, como é que está demitindo o treinador, né? Ou considerando a demissão desse treinador? E assim, algumas pessoas tratavam como se a gente estivesse falando o maior absurdo do mundo. E a gente sabe que é verdade, mas os torcedores às vezes não gostam de admitir. Mais cedo, quando a gente fez o programa do Bahia, teve um momento que eu trouxe uma frase de um torcedor do Bahia tratando a Sul-Americana pra merda, assim. Desqualificando a Sul-Americana ao máximo, que o Bahia não tem interesse nenhum em jogar a Sul-Americana, se ficar com a terceiro lugar lá do grupo. E aí eu disse, ó, eu acho que ele tá falando muito isso porque o Vitória tá na Sul-Americana e nesse momento a rivalidade pesa, ele vai tratar aquilo ali como algo descartável. Eu, Fred, e sei que Cássio também, porque a gente trava essa batalha há anos, quando a Sul-Americana era mais precária do que é hoje, inclusive, a gente sempre tratou a Sul-Americana assim como algo muito importante para os clubes da dimensão do Nordeste. É E era a claro mesma que. coisa. Como é que se celebra tanto e vira um problema quando começa a jogar? Exatamente. E é claro que o sucesso recente do Fortaleza, que disputou 3 Libertadores, tá? Que virou um clube de Libertadores. Mas o próprio Fortaleza, quando desceu para a Sul-Americana, tinha uma Libertadores, foi bater na final. E a gente estava lá, a gente viu E no outro o ano foi bem tamanho do também, viu? envolvimento. A gente viu o tamanho do envolvimento, Cássio, o que significa estar ali. Aí eu pergunto, Vilar, com a iminência agora do Bahia talvez descer para a Sul-Americana, muda algo também? Ou dizer, opa, os caras estão chegando aqui também, vamos enfrentar eles. Se não houver o confronto, sem uma chance média, pequena de acontecer, mas pô, de ir mais longe, queira ou não, a rivalidade pesa. Essa descida do Bahia, essa possível descida do Bahia, mudaria em algo esse peso da Sul-Americana? Ou continuaríamos com essa lógica de brasileiro, 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 até que a margem de segurança para o Z4 permita, né? A gente não sabe, talvez não aconteça, talvez seja até a 38ª rodada ali na disputa pela permanência. Fred, assim, eu obviamente sou torcedor do Vitória, mas eu não sei, assim, eu sou mais frio, sabe? Tipo assim, eu me preocupo mais com o momento do Vitória, independentemente do Bahia.
obviamente que eu, como torcedor do Vitória, tenho uma rivalidade com o Bahia eu acho que fica mais aflorado nos momentos de Campeonato Baiano, por exemplo, finais de Campeonato Baiano. Ano passado foi muito importante para o Vitória ganhar do Bahia na final do Campeonato Baiano, depois de retornar, né? Foi inclusive mais uma etapa dessa reconstrução, enfim. Mas eu sou muito frio, assim, né? Eu falo para você que eu, particularmente, mas eu vou separar, tá? Eu vou falar da minha visão e a visão que eu acho do torcedor, que é, mesmo eu sendo mais frio e tal, eu conheço como é que é a cabeça, acho que da maioria da população rubro-negra aqui de Salvador. Eu acho que, assim, mesmo nessa situação, eu focaria mais no brasileiro, porque não vai adiantar absolutamente nada, irmão. O Vitória ir mais longe do que o Bahia na Sul-Americana, por exemplo, e no final do ano o Vitória tá lá no Z4 e o Bahia dificilmente vai ficar no Z4 da Série A, sinceramente, né? Assim, falando aqui para os irmãos rubro-negros aí, vamos lidar com a verdade, assim, eu acho muito difícil o Bahia com o nível de investimento que tem, com o nível que foi o que o City coloca no Bahia, o Bahia ficar brigando para não cair, assim, Nem, nesse ano, nem dependendo acho muito do difícil. adversário, porque eu entendi o que o Fred falou, mas, por exemplo, é uma pergunta que ele mesmo sabe que não vale se o jogo for Bahia e Vitória, como a gente estava falando até há pouco. Se for Bahia e Vitória, Aí não como o tem. Caioto escreveu Aí é aqui, outro papo. Salvador não É, sobrevive a um mata-mata internacional. Mas assim, mas aí é tem outro outras papo. possibilidades. Por exemplo, no grupo A, só para. Não vou nem entrar questão na matemática, para dizer que matematicamente não pode. Mas só dizendo quem seria o terceiro lugar seriam potenciais, mas sem tão de forma precisa. Pode ser Estudiantes de La Plata ou o próprio Botafogo, atual campeão da Libertadores. Pode ser aqui no grupo B difícil, mas pode ser o Barcelona, que tirou o Corinthians da Libertadores e mandou para a Sul-Americana. No grupo C pode ser LDU ou Flamengo. Mas aí o Flamengo acho que vai classificar, mas pode ser com LDU. Assim, é um time que tem um gabarito Libertadores há bastante tempo. Você vai para o D, pode ser Aliança ou Libertar. No E, Fortaleza deve classificar, seria provavelmente o Bucaramanga, assim, ó, sei lá, ou o próprio Fortaleza, talvez, acho o Racing difícil. Na verdade, o Racing está classificado já. Na verdade, Classificado, Racing, classificado. Fortaleza ou Bucaramanga. No F, aí a gente já falou que pode ser o Bahia, pode ser qualquer coisa, na verdade, né? Nacional, no Atlético Nacional. E no G, Cerro Porteño ou Sporting Cristal. Eu estou dando algumas opções assim, porque seriam confrontos interessantes, assim, para ter um playoff. E outra coisa, é o mata-mata. Uma coisa são os 6 jogos da fase de grupos, que foi legal, por um lado, de ter um calendário maior, mas ao mesmo tempo pode ficar modorrento, dependendo de um grupo onde você pega, no caso, Vitória, Defensa e Justiça da Argentina, tem uma viagem para Buenos Aires, massa. A de Montevideo é uma viagem massa também, mas é um time muito pequeno em Montevideo. O Defensa não, o Defensa já ganhou a própria, embora seja um time pequeno na Argentina, mas é um time que já ganhou a própria Copa Sul-Americana. Mas na hora que você vai e você sobe o sarrafo desse tipo de clube, eu acho assim que mesmo que tenha a prioridade do brasileiro, mas se o Vitória passar como reserva, beleza. A vitória de hoje não mudou o que Carpini disse semana retrasada. O Vitória continua na Sul-Americana botando. Mas e se de repente esse misto de misto frio classificar, na hora que for um jogo como esse, vou excluir o Bavi, porque já ficou muito claro que seria outra coisa. Mas se for algum desses nomes, tendo bons nomes no meio, sendo um mata-mata de Sul-Americana, eu não acho que o Vitória não mandaria um time com cara de titular, não. Devido ao brasileiro, não. Porque, pô, você chegou no objetivo. Não, assim, vendo de fora, tô falando da minha. Vendo a 800 quilômetros de Salvador. Eu falei até agora da minha visão, mas, tipo, Vitor Vilar, torcedor do Vitória, o que é que eu imagino em relação ao Vitória nessa situação, assim. Exclusivamente, eu me considero um torcedor, mas um torcedor muito mais frio e calculista, assim, do que a maioria, enfim, dos que eu conheço. Então, eu acho que o Vitória, com esse elenco que ele tem, com esse nível técnico do time desse ano, o Vitória não vai chegar longe na Sul-Americana. Então, vai ter uma empolgaçãozinha, talvez, né? Eu teria uma empolgaçãozinha de repente, pegar um time interessante aqui no Barradão, assistiria ao jogo, obviamente, mas eu saberia que não iria muito longe. E eu ficaria muito preocupado com o desgaste que o time teria, por exemplo, para enfrentar a Série A, que é, para mim, o foco. Eu acho que o Vitória tem que fazer de tudo para não cair. O Vitória tem que ficar na Série A a qualquer custo mesmo, porque o Vitória está em reconstrução ainda. O Vitória hoje é uma casa, aí eu estou falando tudo da minha cabeça. O Vitória hoje é uma casa
que assim, ele foi demolido em 2021 com a queda para a Série C. Hoje, o presidente Fábio Mota, a diretoria que está aí, que pegou o time naquela situação, conseguiu botar o tijolo um em cima do outro, fez a estrutura da casa. Só que o Vitória ainda precisa de reboco, precisa passar por uma turbulênciazinha ainda para ver se a estrutura é boa ou não é, se é só uma casa mal feita. Precisa passar por umas etapazinhas aí para o Vitória voltar a ser mais ou menos o que já apareceu em algum momento desse século XXI na Série A. Então, Vila, o Vitória não tem a Copa do Brasil e só teria a Copa do Nordeste quando voltar no mata-mata, lá na data FIFA, não tem nem os jogos atrasados, né? Do outro grupo. Ou seja, o Vitória já jogou, já passou como líder, vai ser mandante, não vai nem viajar quando chegar a Copa do Nordeste. Eu concordo com a linha do brasileiro da prioridade, mas eu sou dali assim, em algum momento, mesmo que tenha esse pensamento, em algum momento, a fase que você está engole esse pensamento. Assim, porque você faz um jogo legal e de repente passa. E na Libertadores, ainda que a quantidade de times realmente muito capacitados seja considerável, na Sul-Americana, é como eu falei, o Defensa foi campeão e não era um timaço, não, pô. Não era um timaço, assim. Assim, se você pegar a relação de campeões e vices, assim, tem ótimos times, mas tem times ali que deu um encaixe ali e aconteceu. Sem que estivesse fazendo uma grande campanha no seu campeonato nacional, sem que estivesse vivendo uma grande fase, a Sul-Americana permite essa coisa, tendo um encaixe especificamente nela. A prioridade do brasileiro, ela vai existir. A gente está considerando que o Vitória passou, né? O Vitória passou, está lá no mata-mata, e o brasileiro vai ser prioridade. Essa parte eu concordo totalmente. Mas em algum momento, simplesmente, internamente, vai ter que dizer, meu irmão, a prioridade continua sendo brasileiro, mas dê um jeito de botar a força máxima nesse time aí. Chama o departamento médico para conversar, o departamento físico para conversar aqui, ó. A gente não vai ignorar que o time está nas quartas de final da Sul-Americana, que está 5 jogos de ser campeão, assim, porque são 5 jogos, 2 nas quartas, 2 na semifinal e 1 na final. E e quarta de final é ali, pô. Já um mês depois tu já tá ali. Então, assim, eu posso ser de uma linha, mas como o Fred falou, é uma linha antiga. Eu não consigo achar que é um problema, porque todo ano a gente comemora. A vaga na Sul-Americana, Vitória terminou em 11º, artilheiro do campeonato, vaga na Sula, blá, 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 blá. Aí quando chega a Sula, começa ali, detalhe, começou a Vera, levou mais de 20 mil pessoas na primeira rodada, e depois a campanha deu uma definhada e perdeu um pouco de interesse. Mas na hora que você reabre o interesse, abraça, pô. Assim, eu tô falando do Vitória como clube, abraça porque não tá com muita condição de ficar, não quero jogar isso não. Assim, até o momento o Sul-Americano é o teto internacional do Vitória. E se o Vitória está conseguindo ir adiante nessa competição, ainda que o brasileiro seja prioridade, porque será prioridade esse ano, será prioridade sempre. Claro que o Vitória mais arrumado poderia ter uma condição mais fácil de permanência no brasileiro. Mas isso pode acontecer junto com o torneio internacional. Pelo menos eu vejo dessa forma. Reconheço a dificuldade, a parte que vai faltar perna, só que vai faltar perna para muito mais gente. Porque, no fim das contas, o Vitória tem uma competição, tem gente que está junto com a Copa do Brasil. O Bahia, por exemplo, tem a Copa do Nordeste, jogo atrasado ainda. Então, tem gente com situação muito Ixi, mas pior. assim, você falou de vários times que podem vir. Enfim, eu estou falando tudo da minha cabeça aqui. Você falou de vários times Claro, que não, mas podem vir esse enfrentar o debate é Vitória na bom por isso, pô. Sul-Americana. Todo mundo, para mim, tem mais elenco que o Vitória. Assim, vai depender muito também do que o Vitória vai fazer na janela, mas todo mundo aí tem mais elenco que o Vitória, mas muito mais elenco. A ponto de Todo mundo poder quem? rodar Só para. tranquilamente. Não, Bahia pode vir para a Sul-Americana ter mais elenco, Flamengo tem mais elenco, entendeu? Eu acho que Não, os times, estou falando dos times naquele brasileiros que ponto, podem aquele vir. ponto ali era naquele que eu estava dizendo ali não era nem a quantidade do enfrentamento, porque aí certamente é o que você está dizendo. Ali era de um jogo ser de tal forma, o tamanho De do interesse, jogo, né? exatamente perfeito. É. Não estava vindo a palavra. Que não tem como você dizer, não, vou meter o mistão. Não, como é que vai ser o mistão, pô? Se. Eu falei tudo, mais da minha cabeça, assim, como torcedor extremamente frio, calculista. Agora, falando da torcida do Vitória mesmo, assim, como eu enxergo que vai acontecer, eu acho que, primeiro, como o Fred falou, né, é, por partes, né? Primeiro, o Fred falou da vinda do Bahia para a Sul-Americana. Eu acho que isso, obviamente, se isso acontecer, o Vitória classificando e o Bahia também, né, no caso, vindo para a Sul-Americana, né, ele obviamente vai virar um interesse instantâneo do torcedor do Vitória, porque assim, durante o início do ano, querendo ou não, criou-se uma dicotomia muito grande aqui em Salvador, né? Torcedor do Bahia tirando a onda que estava na Libertadores,
no caso, o torcedor do Vitória comemorando muito a volta à Sul-Americana e o torcedor do Bahia tirando onda que estava na Libertadores, tipo, É isso. menosprezando a Sul-Americana. Aí imagina, por exemplo, Então, que o Bahia termina em quarto. exato. E nem E tá Sul-Americana fora da pega, e o Vitória Sul-Americana. segue na Sul-Americana. É uma inversão. É. Veja só, eu lembro que ano passado, Vila, a gente chegou a falar, eu sei que é completamente diferente, de uma chance remota que se desenhou ali na reta final do Vitória ultrapassar o Bahia. Uhum. De certa forma, veja só, de certa forma, se esse desenho acontecesse, era aquela ultrapassagem do ano passado estendida para esse ano. Não é a mesma Foi uma coisa, porque empolgação enorme. Foi uma empolgação é, enorme. o dinheiro recebido foi muito maior pelo Bahia por jogar Libertadores. Não é, veja só, óbvio que não é a mesma coisa. Estou dizendo que simbolicamente, aquelas campanhas do ano passado, teve um momento que o Vitória era dado como rebaixado e o Bahia já brigando por Libertadores. Simbolicamente, o desfecho daquilo em 2025 seria o Vitória terminar mais longe do que o Bahia na Sul-Americana. Cá entre nós. Cá entre nós. Isso não faz a campanha do Vitória Sul-Americana ser maior do que a participação na Libertadores na fase de grupo do Bahia. Óbvio que não. Ninguém aqui é doido de dizer isso. Mas na greia do dia a dia, meu amigo, o cara joga essa na mesa e vai. Tá? É claro que você diz assim, ó, o que é maior? Chegar nas quartas da Sul-Americana ou jogar uma fase de grupos da Libertadores? Jogar uma fase de grupos da Libertadores. Agora, o que é maior? Chegar na final da Sul-Americana ou jogar uma fase de grupos da Libertadores? Chegar na final Sul-Americana. Já é maior. Fica para sempre, todo mundo lembra. Tá? Então, existem Haja cenários visto aí que. o Fortaleza, né? Que Exatamente, teve, perfeito. teve isso, inclusive, como uma etapa importante da Ele cruzou uma sua linha, ele nova sempre vai ser fase. tratado como o Fortaleza que já foi finalista da Sul-Americana. Isso vai É ser. isso. É. Exato. Ninguém fica dizendo o tempo todo. Fulaninho de tal, que já jogou as quartas de final 200 vezes. Assim, ninguém. É. Eu não tenho dúvida. Assim, engraçado que durante o início do ano, né, quando o Bahia estava na Libertadores, assim, né, disputando a pré-Libertadores, houve um papo, uma brincadeira muito grande, e, tipo, inclusive o próprio presidente do Vitória também entrou nessa provocação de dizer que o Bahia ainda não estava na Libertadores, estava na pré-Libertadores, que ainda não era Libertadores. Aí virou uma brincadeira em torno disso, né? O pessoal dizendo, pô, vem cá, Copa, a A gente chama aqui de eliminatórias é Gré. Copa do Claro que era Mundo ou é Gré. pré-Copa? Assim. É a Gré. Eu não Mas teria assim, tirado se essa o, onda nunca. Eu não teria tirado essa onda nunca, porque eu acho. houve a E tem brincadeira. a lei do retorno. Aí se o Vitória. Porque no dia que o Vitória pegar essa última vaga, meu irmão, a festa vai ser muito grande. E A com um festa vai ser detalhe, muito né? grande. E ninguém vai nem se lembrando. Vai ter um cara batendo assim, ó, tocando no ombro. Irmão, diminui essa festa aí, bicho. Isso é pré ainda. Não vai ter isso, não, porra. É Libertadores e ponto. Assim. Claro, pô, claro, claro. E com detalhe, né? Se o Bahia tivesse caído, o pessoal do Vitória também lembrou isso. Se o Bahia caísse do Strongest, que foi na primeira fase da pré, nem Sul-Americana disputaria, né? Ficaria fora. Ainda tinha esse detalhe. Aí tem um debate, aí teria um debate do que é melhor. O que é melhor, a pré da Liberta ou a fase de grupo da Sula? Veja, pela colocação Exato. do brasileiro, é melhor a vaga na pré-liberta, mas mas a frustração é considerável. É muito grande. É. Mas eu ainda vou dizer aqui Mas para ter assim, muro, viu? Eu queria essa pré-liberta. Sabe É por quê? melhor, mas Sabe por quê? uma Sabe por quarta quê? de Sul-Americana Não, já veja, mudaria. veja, não é escolher que era pré-liberta e quero ser eliminado na pré-liberta, não. É o risco. Eu prefiro Sim, a é. pré-liberta, com o risco de não jogar mais nada, de cair logo na primeira Mas fase e aí tal, todo do mundo que. prefere, Cássio, pelo amor de Claro. Deus, né? Não, porra, escolher saber que vai ser eliminado é foda, porra. Eu quero escolher ser eliminado, Mas não, aí, prefiro pô, a a Sula, outra então. também não tem graça, né, Cássio? Todo mundo escolhe. É Não, só não, você não, dizer, não. não, então, tá, Cássio, meu jogo aqui, eu vou chegar na última Então rodada. não tem dúvida nenhuma, Fred. Porque você Cássio, tá não, falando eu vou assim. chegar na última rodada do brasileiro. Se eu ganhar, eu sou oitavo. Se eu perder, eu sou décimo. Bora abrir pra ir pra Sul-Americana. Meu Então, irmão, porra, é não tem justamente esse um ponto, assim. maluco no mundo. O cara só não pode Talvez, escolher, dizer, eu escolho ser o eliminado Esporte Clube do Recife, com a atual Calma, gestão, alguém porra. toma essa Né? ideia. Então, meu irmão, deixa eu falar, porra. É porque a questão não é. Então não faz sentido escolher, não prefiro ser eliminado, mas joguei Libertadores. Também eu não iria pra essa lógica, não, porque escolher ser eliminado é foda. Agora, em relação à atmosfera, a atmosfera de um jogo da pré-Libertadores, ela já se impõe. Assim. Essa é Incomparável, a questão. Incomparável. Mas Mas enfim, podemos ir pro agora só jogo. para finalizar, Vamos só voltar para para a realidade, porque a finalizar, realidade pode chegar lá, finalizar o que eu inclusive. falei. Só para finalizar o que eu falei. Então, eu acho que se o Bahia vier, Vitória classificando o Bahia vindo, com certeza reacende muito o interesse pela Sul-Americana. Primeiro, o Vitória precisa classificar, né? Eu acho que isso é importantíssimo. Porque se o Vitória não classificar, aí realmente
Não tem nem como a gente imaginar esse cenário. E sim, eu acho, viu, Cássio, só para finalizar, que se o Vitória passar de fase, reacende mesmo assim o interesse do torcedor, porque, como você mesmo trouxe no comentário, assim, o primeiro jogo do Vitória na Sul-Americana, né, que foi no Barradão, que foi a estreia do Vitória no Sul-Americano, foi no Barradão contra o Universidade Católica, foi um público muito bom para um jogo de quinta-feira à noite. Então foi um público muito bom, o torcedor estava louco para assistir a Sul-Americana de novo. Então acho que se classificar, o torcedor em geral vai se interessar sim pela Sul-Americana. Vai depender, obviamente, também da situação do time, né? Se o time está assim minimamente confiável na Série A também. Porque não adianta nada você disputar a Sul-Americana depois de tomar 3 porradas na Série A, por exemplo. Vai estar muito E embaixo. se eu não me engano, o segundo da Sula é mandante, tá? No playoff. Posso estar falando uma grande besteira. Mas eu acho que o terceiro lugar da Libertadores é o visitante. Ainda tem isso, teria o jogo de volta, né? Vou só checar. Mas assim, eu não troco, eu falo só Vitor Vilar, exclusivamente, não estou falando da torcida como um todo, tá? Eu não troco de jeito nenhum a vaga sei lá, nas quartas da Sul-Americana, semifinal Sul-Americana e ser rebaixado na Série A, pelo amor de Deus, né? Ninguém O torcedor troca. do É, Vitória também não. já tomou uma porrada dessa que foi em 2010, velho. Chegamos à final da Copa do Brasil, uma felicidade imensa, para 6 meses depois ser rebaixado para a Série B. Uma loucura. Vamos ao jogo. E é isso mesmo, mandante. Bora, bora. Vamos ao jogo, então, tá? Joguinho, veja só, eu vou falar aqui por mim, tá? Eu vou falar aqui por Centenário, né? mim. Essa cadeirazinha o cara reconhece. É, eu vou falar aqui por mim. Eu tava, né? A gente comecei assistindo o jogo e aí no meio do jogo começou a live da derrota do Bahia. Então eu assisti com atenção ali o começo do jogo. E aí dentro da live do Bahia, o cara tá aqui falando, fazendo pergunta, o cara perde obviamente o foco na partida. Fica só a partida aqui na frente passando. E um 0-0 modorrento, né? Modorrento assim. O Vitória um pouquinho melhor. E aí, quando eu olhei, eu disse, eu vou olhar como é que tá o resto da noite. Aí, quando eu olhei o resto da noite, eu vi a situação lá do que tava o Botafogo, com o Estudiante aberto 2-0 sofrido empate. Eu disse, eu vou ver os minutos finais lá. No que eu mudei para ver os minutos finais lá, né? O Botafogo fez gol, fiquei lá. Quando eu volto, tarde demais, né? O Vitória já tava na frente. Ou seja, eu aguentei um jogo modorrento para perder o melhor do jogo. Mas, Vilar, tua visão dessa partida, tá? Que a importância dela a gente já debateu, obviamente, e agora a gente vai para dentro de campo. Pois cara, foi um jogo muito feio, Fred, muito feio. E ele, de fato, empolgou ali a partir dos 70 minutos, tá? Importante lembrar que a gente está na véspera de um Bavi. Então, o Bavi, querendo ou não, ele vai ser o foco da atenção a partir de agora até domingo. E aí a gente tem uma situação em que Bahia e Vitória jogaram no mesmo dia, né? O Bahia viajou, ambos viajaram para fora, né? Fora do Brasil para enfrentar nos seus respectivos campeonatos antes desse Bavi. O Bahia foi à Colômbia enfrentar um time realmente muito grande, né? Um time que é bicampeão da Libertadores. E o Vitória foi ao Uruguai para enfrentar um time que é muito fraco. Então, assim, o Vitória, ele, na minha visão, tinha que aproveitar de fato essa oportunidade de pegar um time que é muito fraco, como o Cerro Largo, para encher a moral, assim, pegar a moral do time, né, que já vinha de um resultado positivo contra o Vasco, que deixou uma impressão muito boa da força da reação do Vitória, de como esse time acredita até o final, mesmo não tendo tecnicamente os melhores jogadores e tudo mais, mas é um time muito aguerrido, muito compromissado com o Vitória. Eu acho que isso o torcedor não pode, em momento nenhum, questionar. Então, o Vitória tinha que aproveitar que ia pegar esse time mais frágil, mesmo fora de casa, na véspera de um Bavi, para encher a moral do elenco mesmo para esse jogo que, querendo ou não, é importante. Você ir forte com o Bavi, tendo 2 jogos na sequência ganhando e ganhando bem, né? Eu acho que o Vasco, como foi um jogo mais sofrido, porque o Vitória teve que virar a partida com um jogador a menos, você teve um lado anímico muito forte, né? Porque você venceu uma montanha, você estava perdendo de 1-0 com um jogador a menos, conseguiu uma virada espetacular no segundo tempo.
Mas foi sofrido, foi na parte da vontade, mas foi sofrido. Eu acho que hoje era o jogo do Vitória ganhar com dominância, o Vitória mostrar que realmente tem soluções ofensivas, o time tem um coletivo bem ajeitado para enfrentar a Série A, um time assim, ir pelo outro caminho, não ser aquele time tão aguerrido de conquistar uma vitória incrível e ser o time dominante, ele mostrar a diferença dele, do tamanho mesmo que ele tem para o Cerro Largo. E assim, o Cerro Largo, ele é irritantemente ruim. É um time que dá raiva de você ver como ele é um time limitado. Porque, por exemplo, jogando em casa, né, bem entre aspas, porque o Montevidéu não é a casa dele, nem um centenário, o Cerro Largo jogou super retrancado. E ele fez um antijogo o tempo todo, assim. O Cerro Largo fez um antijogo durante os 83 minutos, que foi quando o jogo do Vitória saiu. O Vitória marcou os 83 e o Cerro Largo fez antijogo até ali, jogando mesmo dentro de casa. E é por isso que eu acho que irrita tanto, assim, mas tanto, tanto mesmo, o fato do Vitória ter perdido em casa para esse time. Né? Eu acho que hoje ficou claro, nessa partida de hoje, como o Vitória vacilou demais e como o Vitória deixou uma marca de incompetência muito grande ao perder do Cerro Largo, né? Em casa, no Barradão, que a gente poderia estar falando de toda essa situação do Vitória de repente participar de uma segunda fase da Sul-Americana, tudo mais, em outro cenário, de muito mais tranquilidade se tivesse ganhado aquele jogo do Cerro Largo, né? E até de envolvimento com a Sul-Americana mais forte e não meio que em dúvida se tivesse vencido aquele jogo. E aí que tá, eu acho que a questão dessa partida, né, vindo para essa partida, é que apesar da vitória, apesar do Vitória ter ganhado hoje em Montevidéu, esse jogo também não mostrou assim que o Vitória é absurdamente melhor do que o Cerro Largo, que o Vitória ainda deu sinais de incompetência hoje nesse jogo contra o Cerro Largo, sabe? O Vitória não fez aquilo que eu esperava e que eu acho que o torcedor esperava, que era ganhar com absoluta vantagem, absoluto tamanho, mostrando seu tamanho, sua facilidade em cima desse time do Cerro Imposição, Largo para né? Uma poder vitória de chegar. imposição, né? Estava procurando essa palavra, exatamente, imposição. Ganhar com imposição do Cerro Largo, sabe? Eu digo isso porque o Vitória deu o primeiro chute a gol, assim, um chute realmente perigoso a gol aos 70 minutos. Foi o primeiro chute a gol realmente do Vitória a gol, assim, trazendo perigo para o goleiro. E até isso, né, até esse momento em que o Vitória deu o chute a gol aos 70 minutos, que deu trabalho ao goleiro, a melhor chance tinha sido do Cerro Largo, né? Um gol perdidaço, assim, um gol muito claro que o centroavante deles, o Peraza, perdeu aos 56 minutos. Então, o Vitória não teve essa imposição e até a reta final da partida, faltando 20 minutos para a partida terminar, a melhor chance tinha sido desse time que a gente está falando aqui, que eu estou falando que é tão pequeno e tão frágil, né, tecnicamente. Só que aí tem outro lado também que a gente tem que trazer. É que, mais uma vez, o time mostrou uma reação muito grande na reta final. E dá para dizer tranquilamente que na reta final, nesses 20 minutos finais, após os 70 minutos, o time mereceu muito o resultado, né? Porque ele começou a empilhar chances, começou a construir uma condição de chegar lá e fazer o gol. Então, eu acho que tem aquela velha história do clichê do copo meio cheio e do copo meio vazio. O copo meio vazio, né, o ponto negativo da partida, é que o Vitória, diante dos desafios que ele tem pela frente na Série A, por exemplo, ele não podia jogar tão mal e por tanto tempo contra o Cerro. Eu acho que era um momento dele mostrar uma evolução, assim, um momento mais em posição, né, como usando essa palavra que você trouxe. Só que, por outro lado, o Vitória mostrou no segundo tempo uma reação muito interessante, né? Carpini trocou os três jogadores de ataque no intervalo. Carpini fez uma mudança total no intervalo de tão ruim que foi o primeiro tempo. Então, no segundo tempo, ele mudou os três. Esses três deram muita resposta. Os três entraram muito bem no jogo. E aí, com essa nova formação, com essa nova, digamos assim, estratégia de jogo, que era muito mais acelerar o jogo, muito mais buscar o espaço vazio, o Vitória foi construindo aos poucos o gol e quando chegou o gol aos 83, o Vitória já tinha empilhado umas 4 ou 5 chances antes, sabe, de marcar esse gol.
já estava merecendo. Eu acho que o ponto é esse. O Vitória, muitas vezes, ele tem dificuldade até de merecer que o gol saia, né? Diante da dificuldade dele de criar ofensivamente. E nesse jogo, ele aproveitou que o Cerro é mais frágil e foi merecendo. Assim, a Vitória foi mostrando que tem repertório ofensivo nessa reta final de jogo, mas mostrou. Então, assim, por um lado, o Vitória jogou, só para finalizar, eu acho que o Vitória jogou muito mal por muito tempo e quase não venceu, o que é péssimo, porque a obrigação do Vitória é vencer o Cerro com facilidade, tanto aqui no Barradão, como ele não fez, como lá, né, que hoje ele ganhou no limite do limite do limite. Mas enfim, né, velho, o Vitória venceu o jogo, o que é muito importante. Mesmo sem você jogar bem, é importante ganhar, ainda mais para um time que estava num recorte muito ruim até pouco tempo, de apenas uma vitória em 12, 13 jogos. Venceu a primeira na Sula, que era um dever do Vitória, não tinha ainda ganhado nessa Sul-Americana. E como a gente já falou aqui demais, né? Entrou na briga dos playoffs, na briga pela vaga nos playoffs, reacendeu uma chama, né, de vontade de disputar a Sul-Americana, de sonhar com a Se o segunda fase jogo fosse em sul-americana e tudo casa, mais. daria um grande público de novo. A gente O, voltaria ao grande de, público. Se a o do próximo, decisão né? contra fosse em casa, Com certeza, eu acho que com a certeza. gente Com voltaria certeza. para a expectativa que você falou muito bem, que aquele jogo do Cerro Largo dinamitou, né? Exato. É isso. O torcedor do Vitória se empolgou com a Sul-Americana, né? Só que o início foi muito ruim. E foram vários capítulos ruins, assim, né? O Cerro Largo foi o dinamite, como você falou. Mas também teve no último jogo em casa, né? O jogo derradeiro em casa, porque o Vitória, por ter sido o pote 4, ele jogou, completou primeiro a sequência dele em casa para Sim. depois decidir fora. Então, o último jogo em casa, que era a esperança do Vitória finalmente ganhar em casa no Barradão na Sul-Americana, o Vitória empilhou chance também contra o Defensa e Justiça e não fez, Mas aí o público já né? foi um público bem mais baixo, né? Já foi um astral. Foi mais baixo. Mas entenda que a Dinamite foi assim, né? A Universidade Católica deu um público bom, empatou em casa, sofrendo. Aí depois, contra o Cerro Largo, perdeu. Aí, digamos assim, os acreditados ainda, os esperançosos ainda foram para o Defensa e Justiça e foi uma atuação muito ruim. Então, ruim no sentido de perder muito gol. Então, sem dúvida nenhuma, isso recupera. Eu acho que essa relação, acho que o termo até relação, envolvimento com a Sul-Americana. Se o próximo jogo fosse em casa, não tenha dúvida. Até se fosse um jogo mais próximo, digamos assim, se fosse no Uruguai, na Argentina, é capaz de dar um bom público. O problema é que Equador é muito longe, né? É difícil chegar no Equador Isso, é. demais. E também não é o melhor jogo para ir, porque você tem questões de dependência com outro resultado. É sempre chato, né? Você encarar É, jogos nesse formato. Vamos para as análises individuais, tá? vamos nessa. Dessa noite aí em que o Vitória voltou a respirar na Sul-Americana. Esse novo campinho ficou muito bonito, né? Com os uniformes do Tipo, dia que o time joga. Tá ligado? Quando joga de branco, vem branco, né? O Essa Vitória. foi ideia de março, né? Não, jovem. Márcio só trabalhou muito bem. Mas a ideia não ficou Porra, igual. mas aí vai tirar o mérito do cara, meu irmão. Não, O cara tá, veja, o cara. eu fiz uniforme. Eu fiz uniforme. Ele teve a ideia de ser mais Porra, agudo, então ele digamos teve assim. outra ideia, né, Fred? Não é a mesma Não, ele ideia, usou não. os reservas. Eu tinha feito assim, ó, vamos usar os uniformes. Eu fiz essa caixinha, criei de alguns times, acho que só do Sport, talvez. Eu disse, ó, segue aí, talvez Sport Bahia. Eu disse, segue, vamos fazer Teve os um que foi jogou de demais. amarelo, ele colocou amarelo. Aí o Sport, aí ele fez os titulares e reserva de todos. Quando joga de branco, ele tá de branco. O goleiro tá vestindo a cozinha do dia que joga. Tá muito bonito aí, visualmente. ele vai ter trabalho agora, porque o Vitória acabou de lançar uma camisa branca. Aí ele já pode buscar aí já para É só um próximo quadradinho, dá jogo, um se Ctrl-C, tiver. Ctrl-V, um cortezinho, é jogo rápido. Vou pedir pra Cássio ficar fazendo, viu, Márcio? Faz agora. Cássio entra pro revezamento aqui, já que ele tá dizendo que é rapidinho. Não, não, não. Se, é, se o preço for esse, eu digo, não, trabalho hercúleo aí. Né? Ora, Márcio teve muita disciplina de achar camisas boas para cortar, o corte legal. Tô tirando mérito, não. O mérito foi grande. Vamos embora, Vila. Lucas Arcanjo. Só comentar rapidamente a escalação, que foi interessante que ele Sim, usou sim, no sim, primeiro sim. tempo o mesmo time que enfrentou o Vasco no primeiro tempo do Vasco. Né? No primeiro tempo
quando ele escalou o time para enfrentar o Vasco na última partida, ele usou exatamente essa escalação aí também. E agora, para o Bavi, vai ser um pouco diferente, né? Porque Mateuzinho não vai jogar. Cáceres se machucou hoje, né? Cáceres foi substituído ainda nos 30 minutos do primeiro tempo e acabou entrando o Claudinho. Então, se E a a depender situação da de Baralhas é de não conseguir jogar por aquela coisa eu da, acho que Baralhas foi poupado hoje, Fred. do Eu acho que enjoo, deu uma do enjoo, poupada né? nele, Da tontura, da do enjoo, não, da labirintite. tontura, né? Da labirintite É, gravíssima, né? Mas ele deve ser titular absoluto, né? No Bavi. é. Não tem negócio de No- labirintite no Bavi, não, né? Não, no Bavi eu acho muito difícil que ele Ele não não é jogue. Com português, não, certeza né? Veja ele vai só, jogar. Fred tá tirando Ele não é uma, veja só. português, não, né? Se tiver com labirintite, Não faz nada na vida, tô ligado. veja só. Mas ele já está curado já. Pelo que ele Vai, falou, com o declarou, ele Fred está disse. curado. Eu ia citar um jogador, mas isso é até uma maldade. Não tem, o cara, tá, tem necessidade nenhuma. Eu prefiro estar o jogador do que o cara com labirintite, meu irmão, na lateral direita. Não, Seguimos. Baralhas entrou no, né, já recuperado, ele entrou no segundo tempo do Vasco e Foi, eu foi assisti só o segundo importantíssimo. tempo. Baralhas foi importantíssimo naquele jogo, Fred. Então já Ele é mostra que ele é importantíssimo. Ele é importantíssimo, é. importantíssimo. Ele deu um passe que ele deu a pré-assistência, né? Porque ele deu o cruzamento que É, Mosquito ajeitou para a Casa finalizar. Gosto demais Então do ele é termo importantíssimo. pré-assistência. eu gosto muito de Pré-assistência. Baralhas, assim. Quando Pré-assistência a é bom gente estava demais. fazendo aqueles programas de mercado no início da temporada, né, a gente chegou a falar que o Ayrton Rato foi a contratação proporcional mais interessante e não se confirmou. Mas essa Hoje foi eu boa já, também. hoje eu já acho que proporcionalmente, de todas as contratações do Nordeste, a melhor em investimento e entrega é Baralhas nessa temporada. Porra. É. E Fred. Eric Pulga porque foi muito É isso que caro, eu ia né? dizer assim, eu ia É, dizer, porra, Fred, não assim. foi muito caro, foi barato porque está entregando, mas proporcionalmente é porque Eric foi Não, barato e veja. valorizando muito já. Por 16 milhões na Série A fazer o que o cara tá É, fazendo. não, é. Veja, meu Eric irmão, Pulga por e um jogo, Baralhas, mas Baralhas por um, tá por- jogando muito também, meu irmão. Arrumar ponto é é, muito difícil. Eu vou até mas tomar um por um copo d'água jogo foi Renato pra Kaiser, debater viu? isso, sabe? Por um Arrumar jogo, isso demais, meu amigo. Pelo amor de Deus. Por 15 conto por um joguinho foi Renato Kaiser, que ganhou 3 pontos por Sim, vitória. sim. É. Vitória também. Ganhou 3 pontos, contra o mas Vasco. o time aos 45 do segundo tempo fazer aquela jogada. Quem ganhou foi Carpini, né? Foi que é. É, Ganhou com 2 vezes. Fez o certeza. gol e ainda Com tirou a certeza. lateral pra É, botar um zagueiro. exatamente. Ele logo, E hoje foi perfeito. bem também, viu? Hoje foi bem também. Só para reforçar uma coisa que que eu falei assim, mas no intervalo do jogo, né, de hoje, o primeiro tempo foi um horror, foi um detestável. Só para poder contextualizar algumas comentários que eu vou fazer aqui na avaliação dos jogadores, né? O primeiro tempo foi muito ruim do Vitória. O Vitória teve a melhor chance dele, foi tipo uma falta cobrada por Rato. E aí no segundo tempo Carpini, né? No, contra o Vasco, o Carpini foi fundamental para o Vitória virar aquela partida, porque ele foi muito corajoso, botou o time para frente com a entrada de Fábio, por exemplo, que fez com Fábio e Renato Kaiser, né? Fez uma diferença muito grande no segundo tempo. E hoje ele também foi muito fundamental para o Vitória ganhar esse jogo lá no Uruguai, porque ele trocou os três de frente. E aí o Vitória foi aos poucos encaixando, mas justamente na atuação desses três de frente, né? Que ele trocou. Então, mais uma vez, Carpini, inclusive, só para pontuar, ele foi muito importante também na partida como do Vasco. Mas eu vou falar melhor sobre isso na avaliação dele, né? Que eu esqueci que tinha avaliação dele. Vamos lá. Lucas Arcanjo, tá? Mas se quiser, pode começar por ele, tá? Para não quebrar a linha de raciocínio, não tem problema nenhum, não. Pode começar por ele. Ah, então perfeito. Já tá Carpini, dentro da linha de vou colocar. raciocínio? Não tem por que Perfeito. parar, não. Ótimo. Muito obrigado. Eu acho que Carpini vai ficar com muito bem hoje, velho, porque como eu falei já no último telecast, assim, muita gente, e acho que toda a razão do mundo, ele vinha questionando algumas decisões, né, e o desempenho de Carpini mesmo como treinador, porque o time estava com dificuldade de mostrar evolução, tanto tática como coletiva, assim, né, o jogo coletivo do Vitória não estava funcionando, como era o grande lado, assim, um lado muito forte do Vitória no ano passado. Nesses dois últimos jogos, né, contra o Vasco e contra o Cerro Largo, ele foi fundamental. Contra o Vasco, eu falei mais de uma vez durante o comentário como ele trouxe o Vitória de volta para o jogo, mesmo com um homem a menos.
ele foi muito ousado, colocando o centroavante, colocando o Fábio, trocando o ataque, botando o time para atacar o espaço vazio, atacar em velocidade. Isso conduziu o Vitória a virar aquela partida. E hoje, ele não se contentou de forma alguma com a atuação terrível que o Vitória teve no primeiro tempo. Como eu falei, o Vitória não buscou praticamente momento algum a linha de fundo no primeiro tempo. O Vitória tinha os jogadores todos articulando, tentando triangular, mas sem dar profundidade, sem conseguir achar a linha de fundo, sem conseguir achar Janderson numa posição dele ganhar campo na corrida, que é o forte dele. Então, ele fez uma avaliação muito positiva de que, sobretudo, o Oswaldo e o Elton Rato estavam com dificuldade, mas Janderson também estava com dificuldade e trocou os três. E aí, quando ele troca os três, ele botou o Mosquito, que buscou muito a linha de fundo, Eric, que caiu até mais pelo meio e deu vários chutes a gol perigosos que geraram oportunidades para o Vitória. Fabri foi atuar depois, no restante do segundo tempo, né, depois da entrada de Carlinhos, como um ponta-direita, e aí Fabri atuou exatamente, fazendo exatamente aquilo que ele fez contra o Vasco. Ele foi muito bem contra o Vasco, fazendo isso, de buscar a profundidade pelo lado direito. Então, eu diria que Carpini, ele ganhou o jogo por Vitória, assim, mais do que a atuação dos jogadores, que foi muito boa no segundo tempo, mas ele ganhou, ele não se contentou com aquele primeiro tempo, ficou irritado, ficou chateado, deu para ver isso pelas alterações, e ele foi para cima porque eu acho que também precisava de uma resposta de Carpini, né? Quando ele perde o Cerro Largo em casa, quando ele começa a ser questionado pelos resultados da Sul-Americana, ainda que durante alguns jogos da Sul-Americana, como Defensa e Justiça, e contra o próprio Celular no Barradão, ficou muito claro que o problema foi técnico, foi individual. Os jogadores do Vitória são incompetentes no ataque, eles têm a oportunidade, o técnico consegue colocar eles para chegar na cara do gol, como foi contra o Defensa e Justiça, eles simplesmente perdem, assim, o Vitória perdeu muito a chance contra a Justiça. Mas, de qualquer maneira, ele queria usar também esse Cerro Largo para poder dar um recado, para ele poder mostrar que consegue ganhar e manter a sequência, enfim, né? Era um jogo importante para essa confiança, não só do time, mas dele também. E ele ganhou esse jogo, com certeza. Carpini passou por ele. E todo mundo que já vinha fazendo muitas críticas a Carpini, eu tenho certeza que as críticas estão arrefecendo, né? Por conta do desempenho dele recente nos E jogos. que cá entre nós, assim, era de uma falta Desconexão. desconexão com a realidade total, tá? O Carpini não tem muito o que provar, não. Assim, o que ele fez ano passado, o que ele fez nos dois últimos jogos, assim, o elenco do Vitória não é um elenco qualificado para você olhar e dizer assim, pô, a gente largou no Brasileiro com a turbulência, a gente perdeu do Náutico, tira Carpini que melhora. Para trazer quem? Quem é que vai chegar e melhorar isso aí, tá? E, assim, eu se tivesse um Carpini na mão, estando no clube que ele fez tudo o que ele fez ano passado, era assim, fechado com ele. Se tiver que mudar, muda elenco, contrata na janela, dispensa. Mas o treinador é Carpini, pô. Até que Eu, prove o contrário. Eu só provaria o contrário se fosse rebaixado. Mas ele merece até esse limite aí. eu acho, Fred, eu sou muito defensor de Carpini também. Eu gosto muito dele, eu confio muito nele. Eu achei que ele tem muito crédito no Vitória pelo que ele fez no ano passado. Mas, em determinado momento aqui no Vitória, Carpini ficou meio que incriticável, assim, sabe? Muito pelo que ele fez. E eu acho que ele tem um problema também de que ele se comunica com a imprensa e com a torcida, às vezes de uma maneira até meio arrogante, assim, uma empáfia muito grande, sabe? Como muita gente até brinca, pô, parece que o Vitória descobriu que é futebol depois da chegada de Carpini, assim, do jeito que ele às vezes se comunica, sabe? A forma como ele não aceita críticas muitas vezes, até a forma como ele joga, por exemplo, tudo bem que é mais pura verdade, mas contra o Defensa e Justiça e outras partidas, ele jogou muito na conta dos jogadores, né? Da falha técnica e individual de não marcar os gols. Então, eu acho que ele tem essa postura meio que avesso a críticas, e eu acho que, sobretudo durante o primeiro momento dessa temporada, quando o Vitória enfrentava times infinitamente inferiores a ele tecnicamente, no Baianão e até alguns na primeira fase da Copa do Nordeste, o time não evoluía tecnicamente não, taticamente, coletivamente. O time tinha muitos problemas coletivos mesmo.
Então ele precisava ser criticado. Eu acho que, de certa forma, a pressão que ele sofreu no início da Série A, depois de perder do Bahia, ele ainda não ganhou do Bahia, né? Um técnico que tem essa marca, não ter ganhado do Bahia ainda na sua passagem pelo Vitória. Depois dele perder novamente para o Bahia na final do Baiano, e com a Série A que ele começou bem claudicante, assim, ele começou a. Eu acho que essa pressão foi boa para ele, né? Ele aceitou algumas críticas, trabalhou e agora está mostrando um Carpini bem mais antenado assim com o momento do time, com o momento dos jogadores e mostrando soluções mesmo no segundo tempo, que é a mais importante. Então agora a gente vai de Lucas Arcanjo a Janderson, depois passando pelos reservas. Tá? Na verdade, Vilar, quando chegar ali em Cáceres, que ele saiu tão cedo, você já pode, logo depois dele, analisar Claudinho. Não precisa, Isso. né, seguir os titulares depois dos reservas, não. Vamos lá com o Lucas Arcanjo. Vamos lá, o Lucas Arcanjo eu vou colocar regular, velho. Não teve muito trabalho, né, no jogo. Então regular para ele. Vou logo para defesa, viu, Fred? Para a gente passar de uma vez aí. Cáceres eu vou colocar como sem nota, porque, como eu falei, foram só 30 minutos em campo, então é muito difícil de avaliar, né, a participação de Cáceres em campo. Não dá para saber, não dá para dizer que ele foi determinante, não foi determinante. A situação dele foi muito prejudicada realmente pela lesão no primeiro tempo. E aí, já analisando o Claudinho, eu vou colocar ele como muito bem, né? Claudinho foi muito bem no jogo. Acho que é um jogador, inclusive, que estava questionado. Esse jogo do Cerro Largo vai ser fundamental para ele, né? Eu acredito. Primeiro, por uma fatalidade, por causa da lesão de Cáceres, eu acho que em condições normais, CNTP, né, se não tivesse Cáceres machucado, eu acredito que Carpini iria para o Bavi com Cáceres, porque Cáceres deixou uma impressão boa contra o Vasco, né, numa partida em que ele foi titular pela ausência de Claudinho. Claudinho já não vinha no momento bom também, vinha em queda, sobretudo na parte defensiva. Então, talvez para o Bavi fosse Cáceres. Se a lesão se confirmar, aí vai ser obrigado a ser Claudinho, né? E aí ele já volta para o time, não apenas pela necessidade física, né, da ausência de Cáceres, mas também por uma boa partida que ele fez hoje. Ele fez uma partida no segundo tempo em que ele foi uma das principais válvulas de escape do ataque do Vitória pelo lado direito. E o gol foi dele, né? Um golaço, 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 os 83 minutos, em que depois de um cruzamento de Jamerson pela esquerda, a defesa afasta mal do Cerro Largo, ele pega a bola, né, domina ela, sobe, e aí ele não deixa que caia, ele pega de primeira, chuta no canto, um golaço de Claudinho. Então, pelo gol, pela forma como foi o gol, a importância do gol, mas também pela atuação dele no segundo tempo, eu acho que Claudinho foi muito bem. Não é o melhor da partida, eu acho, mas foi muito bem. A dupla de zaga, eu vou colocar os dois como bem, né? Alter, de certa forma, teve, se precisar, eu repito depois, tá? Mas tá acompanhando aí, né? Sim, sim, sim. É, Alta e Edu vou colocar como bem. Eu acho que eles tiveram um pouco de trabalho, né? O Cerro Largo não chegou tanto, mas foram muito bem até na saída de bola. Edu foi muito bem na saída de bola. Alta também ajudou em muitos momentos a saída de bola do Vitória a ser eficiente. E Jamerson, muito bem para Jamerson. Eu acho que é um cara que também aproveitou muito bem a partida para se destacar. Ele já tinha sido fantástico contra o Vasco, defensivamente, ofensivamente, né? O lance do jogo contra o Vasco, né? A cobrança de falta do primeiro gol é dele. E hoje, o lance do gol do Vitória no segundo tempo, o gol que acaba com o Claudinho, também a jogada é toda dele, né? Ele vai para a linha de fundo, cruza. E antes disso, ele também já tinha sido uma válvula muito importante de ataque do Vitória pelo lado esquerdo durante todo o segundo. O Vitória passa a jogar muito mais com os laterais, portanto, no segundo tempo, e isso é fundamental, né? Claudinho entra muito no jogo no segundo tempo, consegue ligar muito bem Fábio, consegue ligar muito bem Eric por ali. Jamerson entra muito bem também no segundo tempo e consegue buscar muito a linha de fundo, que era uma coisa que o Vitória não conseguiu no primeiro tempo. Jamerson vai várias vezes à linha de fundo para fazer cruzamento, joga também ali com o Gustavo Mosquito, assina o Gustavo Mosquito. Então, aquela reta final da Blitz que o Vitória teve a partir de 70 minutos, com as 3, 4 chances criadas, passou muito por esses dois laterais. Jamerson hoje foi muito bem, muito bem.
E aí já vou pro meio de campo. Pode ser? Claro. Só avisando a É, Alan que Cássio a dupla ficou de sem nota, tá? Pode deixar ali a avaliação do sem nota. branquinho para ele. Sem nota para Cáceres, porque ficou 30 minutos em campo. A dupla de volantes, né? Eu vou colocar regular para os dois. Hiller vinha fazendo até uma boa partida no primeiro tempo. Do ponto de vista de saída de bola, eu acho que ele foi um dos caras que conseguiu romper a linha, né? Quando o Cerro Largo tentava marcar alto, ele tinha uma boa saída de bola e conseguia romper a linha de saída de bola da marcação sob pressão do Cerro Largo. E Ronald também fez uma partida regular. Ele tinha ido muito bem contra o Vasco. Hoje não teve aquele protagonismo todo, mas nenhum dos dois fez uma partida que comprometesse também, não. Ajudaram no segundo tempo, cresceram, mas também não foram um destaque, não. E aí, indo para outra linha, né, a linha de três aí da frente, o Wellington Rato, vou colocar ele como muito mal, tá? O Wellington Rato realmente hoje comprometeu muito a vitória no primeiro tempo. Um jogador extremamente burocrático no primeiro tempo. Ele não vai para a linha de fundo, não busca um contra um, ele não busca a jogada de velocidade. O Ayrton Rato, no primeiro tempo, basicamente se limitou a pegar a bola pelo lado direito do campo, cortar para o meio e cruzar, né? Ou então tentar inverter para Oswaldo. Ou então lançar, tentando achar Jamerson na profundidade com um passe equivocado, Jamerson marcado, que não ia chegar. Então, o Rato hoje foi extremamente burocrático. O Rato que a gente viu antes, um jogador que tinha dado sinais de recuperação, mas que acabou, assim, contra o Defensa e Justiça, por exemplo, no primeiro tempo ele foi bem, né? Contra o Vasco ele ia bem também até ter que ser substituído para a reação do Vitória. Então, hoje ele voltou a ser o Rato de antes, né? Deu uma queda de rendimento importante aí para ele. Mateuzinho, eu vou colocar ele como regular, porque no primeiro tempo ele foi um dos piores em campo. O Mateuzinho errou demais no primeiro tempo, né? Sem dinâmica, sem carregar a bola, sem ir para o drible, sem ir para a jogada individual, para romper a linha de marcação. Eu acho que foi uma das piores partidas que eu vi de Mateuzinho com a camisa do Vitória. Foi o primeiro tempo desse jogo contra o Cerro Largo. Só que no segundo tempo ele foi um dos caras que conduziu a virada do Vitória. Entrou muito mais no jogo, o Vitória começou a achar ele mais na entrelinhas. E sobretudo no início do segundo tempo, quando o Vitória ainda estava encaixando a forma que ia atacar, o pessoal achava ele na entrelinhas, ele sempre acelerava, ele sempre partia para cima da marcação. Mudou da água para o vinho, assim, Mateuzinho, no intervalo. Mudou no intervalo. Eu acho que com companheiros também que conseguiam dar mais profundidade a ele, dar mais opção de jogadas na profundidade, são o caso de Eric e de Gustavo Mosquito, ele buscou mais o jogo acelerado mesmo, né? Com o Rato e com o Oswaldo, ele tinha que parar mais, tirar a velocidade do jogo, cadenciar um pouco mais, tentar muito mais o jogo de aproximação do que acelerar, que é o lado forte dele. Então, no segundo tempo, ele recebia essa bola entre linhas, ele acelerava. Ia na diagonal para a esquerda para acionar Gustavo Mosquito, ia na diagonal para a direita para acionar Eric Puga na profundidade. Então, ele conduziu. Como a atuação dele foi meio boa no primeiro tempo e ruim no segundo tempo, eu vou colocar como regular. Não dá para. É preciso destacar que ele foi muito bem no segundo tempo, mas não dá para tirar o peso de que a atuação péssima do Vitória no primeiro tempo também passou muito pelo mau rendimento dele. E aí, para finalizar essa linha de três aí, Oswaldo, que foi mal. Eu acho que o que vale para Rato vale muito para Oswaldo Me em surpreende é tanto o laranja. Oswaldo tá jogando. Me surpreende tanto, 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 tanto. E como titular, né? Contra o É, Vasco, por exemplo, ele foi titular. é isso. Me surpreende assim. Porque eu cheguei a passar isso, e eu lembro que no começo do ano me disseram, não, vai ser uma despedida. Possivelmente ele só vai jogar aqui durante o estadual e vai ficando, e vai jogando, e vai seguindo. É, é, Ele ficou, assim, ele ficou muito por conta da atuação dele contra o Defensa e Justiça, que foi o último jogo do Vitória aqui no Barradão pela Sul-Americana. Ele, ali naquela partida, Carpini, já com essa filosofia de priorizar a Série A, ele usou muitos jogadores reservas, né, Fred? Ele poupou muitos jogadores. Aí Oswaldo teve uma oportunidade. sim. E aí naquele jogo ali, eu acho que com o tanque cheio, né?
sem ter jogo, assim, sem sequência de jogo, ele ficou bastante tempo descansando. O Oswaldo teve uma partidaça. O Oswaldo fez uma boa É o partida que contra o é o que a Criciúma. Maceta tá falando aqui. O pior é que ele não tá mal, é isso. Me surpreende É. muito isso, assim. Eu até É um comentei que, jogador que, assim, sendo muito sincero aqui, sendo muito sincero, eu não veria Oswaldo hoje como uma opção pra Série B, pô. De verdade mesmo, assim. Diz assim, ó, treinador aqui, Criciúma, é, Atlético Goianiense, América Mineiro, tô aqui com Oswaldo. É claro que, assim, equipes mais de baixo, ok. Mas estou falando dos protagonistas, que o Criciúma nem tá super mal no campeonato. Mas Oswaldo, pô, eu realmente eu não consideraria. É, porque tu fala isso, vem atrelado a um valor que não é barato, né? Mesmo na idade atual, certamente não é barato. Mas independentemente, Cássio, assim, não é jogador pra Série B mais, pô. E tá dando conta ali no Vitória, sabe Deus como. Vai dando num conta, vai se recorte superando. muito, Muito num curtíssimo, eu recorte sei. muito, muito curto, É. É porque, assim, a grande questão de Oswaldo, para explicar, a grande questão de Oswaldo é que o Vitória ainda não tem um ponto esquerda. Então, quando você olha os jogadores que atuaram nessa posição de ponto esquerda no Vitória até agora na temporada, você teve Léo Pereira, que chegou como reforço, mas não apresentou nada até agora. Lucas Braga, que chegou como reforço também, né, caro, 5 milhões, não apresentou nada. O próprio Gustavo Mosquito, que atuava mais para o lado direito, foi para o lado esquerdo, como uma tentativa de Carpini de resolver essa ponta esquerda. Fez algumas partidas boas, assim, alguns lampejos, como hoje fez uma boa partida, mas não tem regularidade. E aí, Oswaldo teve uma chance contra o Defensa e Justiça e ele mostrou uma coisa que tem sido muito rara hoje no Vitória, uma coisa que é muito escassa no Vitória, que é saber o que fazer com a bola, Fred, sabe? Tipo assim, ele é um jogador que não toma decisões ruins, ele é um jogador que, ainda que o físico deixe muito a desejar, né, nessa idade, nesse momento dele, mas ele é um cara inteligente, é um cara que tem dinâmica, que consegue, enfim, consegue envolver Não os companheiros. desaprendeu, né? Não desaprendeu, né? Não desaprendeu, exato, exato. Né? Ele não irrita, sabe, jogando. Tem muitos jogadores na Vitória que irritam jogando, que tomam decisões ruins, que perdem a bola com facilidade, e Oswaldo não faz isso. Então, por ele ter feito contra o Defensa e Justiça a melhor partida de um ponto esquerdo do Vitória na Série A, ele recebeu essa sobrevida aí. Mas é óbvio que Oswaldo, aos 38 anos, não vai aguentar pô, jogar a Série A. Não vai conseguir, né? E acho que ele não vai ser nem titular contra o Bahia, por exemplo, né? Quando o bicho pegar mesmo, né? Tem um Não é jogo pra agora ser, contra o né? Bahia, eu acho difícil que ele seja, sinceramente. E aí, para finalizar o time titular, né, para a gente adiantar, o Janderson foi mal. Janderson, né? Tudo bem que ele não foi Sim. muito alimentado, ficou com fome hoje, mas não teve impacto nenhum na partida. Vamos para Reservas reservas. agora. Vamos nessa. Como eu falei, o Gabriel Vitória, Mosquito o e Vitória, Eric na reserva. Esses dois, pra mim, jogam uma Série A. Joga. E é. seriam super Então, reforços na Série B. Na A também. essa Na A também. é curioso, sabe? Porque só para falar um comentário sobre isso, assim, eu sinto que Carpini, essa dupla Mosquito e Eric era a dupla titular até o jogo contra o Defensa e Justiça. Até o jogo contra o Defensa e Justiça, eram eles que estavam jogando. Então, contra o Fluminense, foram eles que jogaram, sabe? E fizeram boas partidas. Então, contra o Atlético Mineiro, eles jogaram, fizeram uma boa partida ali. Então, era essa dupla titular. Eu acho que é hoje a dupla titular do Vitória. Só que contra o Defensa e Justiça, para dar oportunidade para os reservas, ele botou Oswaldo na esquerda e o Rato na direita. E aí eles jogaram bem contra o Defensa e Justiça e viraram a opção do elenco. E aí eu acho, pelo que eu estou percebendo, que Carpini, quando vai enfrentar um time com a defesa mais fechada, né? Aquele time que joga em bloco baixo, como é o caso do Cerro Largo, que ele já esperava que ia jogar assim, ele vai usar esses dois jogadores mais técnicos, entre aspas, né? Jogadores que têm mais jogo associativo, né? Que é o caso de Oswaldo e Wellington Rato. Bem entre aspas mesmo, jogadores mais inteligentes, jogadores que têm mais essa capacidade, digamos assim, são mais veteranos, têm mais capacidade técnica. E essa velocidade que Gustavo Mosquito traz, que Eric traz, ele vai usar nos jogos em que o Vitória vá mais para a transição, que o Vitória vai ter que se defender e ter que atacar mais espaço vazio.
Eu acho que isso ficou muito claro no jogo de hoje, né? No primeiro tempo, em que o Vitória enfrentou uma defesa mais postada, ele apostou em Oswaldo e o Ayrton Rato. Aí no segundo tempo ele trocou para velocidade, para espaço vazio e funcionou. Então, até apresentando isso para poder analisar os dois, né? Mosquito eu vou colocar como bem. Mosquito fez uma partida muito boa no segundo tempo, fazendo aquilo que ele tem hoje como o melhor para o Vitória, que é explorar a linha de fundo. Ele foi várias vezes à linha de fundo, ele cortou para o meio também para poder cruzar com a perna direita, ele foi à linha de fundo para cruzar com a perna esquerda, ele gerou muitas oportunidades para o Vitória pelo lado esquerdo, foi fundamental a entrada dele. Ele só não vai receber muito bem porque realmente ele teve também suas oportunidades de finalizar e finalizou mal, né? O Mosquito tem uma deficiência muito grande de finalização, que é o que atrapalha ele como atacante hoje. Ele teve uma oportunidade antes do gol do Vitória, por exemplo, que Eric lançou ele na ponta esquerda, ele pegou, cortou para o meio e chutou muito fraquinho para o goleiro. Já tinha acontecido isso contra o próprio Vasco, contra outros times também. Então, o Mosquito é bem. Agora, Eric é muito bem. E é o melhor em campo para mim. Eu sei que talvez muita gente não encare dessa maneira, mas a principal entrada no segundo tempo foi de Eric. E ele jogando de uma maneira até diferente, porque Carpini colocou o Fábio na ponta direita e Eric pelo meio, caindo pelo meio, encontrando o Mateuzinho, né? Encontrando passe em profundidade pelo meio para Carlinhos, encontrando passe em profundidade para Mosquito, para Fábio, ele como distribuidor do jogo e também como finalizador. Eric buscou muitas finalizações, finalizou muito bem hoje. A gente critica muito o Eric por finalizar mal às vezes, mas hoje ele tomou boas decisões e finalizou bem. O goleiro do Cerro Largo teve algumas defesas importantes, todos em chutes de Eric. Então o Eric hoje para mim foi muito bem e foi o melhor em campo. E aí, posso seguir? Pode seguir. Fabri, você Muito ia falar bem para alguma coisa? Eric, tá, Alan? E o melhor em campo ali, tenta espremer ali ao máximo ali essa nossa marquinha do melhor em campo. É muito raro ficar com alguém que entra, mas dá pra gente achar ele que ele pode meter por cima dos É, outros, não vai atrapalhar não. eu fiquei muito na dúvida só respondendo aí, eu já vi que tem um comentário sobre isso. Eu fiquei muito na dúvida, viu, Vicente, entre Jamerson e Eric. Eu achei Jamerson realmente muito bem, até elogiei ele bastante aqui na atuação, né? Mas, cara, eu acho que Eric, ofensivamente, ele foi o cara que mais distribuiu o jogo, assim, né? Jamerson teve uma oportunidade muito boa pelo lado esquerdo, assim, ele teve uma produção muito boa pelo lado esquerdo, mas Eric acabou impactando os dois lados do campo, né? Porque ele atuou mais caindo pelo meio mesmo. Gostei muito da atuação de Eric. E aí, Fabri, eu vou colocar ele como bem. Eu acho que ele deu uma raça muito grande. É um cara que tem dificuldade técnica ainda, cruzamento dele, muitos cruzamentos errados, mas deu uma raça muito grande, velocidade, puxando para a linha de fundo o tempo todo. Então, entrou bem contra o Vasco, entrou bem hoje também, explorando esse espaço. E Carlinhos eu vou colocar como regular. É um cara que eu poderia até colocar como mal, mas vai, para não ser perverso com Carlinhos, vou colocar como regular, porque ele pelo menos puxou, assim, ele pesou a área, né, como o pessoal fala. Ele deu uma preocupação ali para os zagueiros do Cerro Largo, e isso deu até mais espaço para o pessoal que vem de trás, né, como o Claudinho fez o gol assim, como o Eric teve finalizações assim. Então, o fato dele estar pelo menos ali entre os zagueiros, ele deu um trabalho. Eu poderia colocar ele como mal, porque ele teve várias oportunidades, inclusive, de desviar a bola pelo alto e errou muitas, 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 muitas. Mas, enfim, pelo menos ele pesou a área. É um regular quase laranja aí, para falar a verdade. Foi quase na consideração ali. Já que ganhou, fica regular, né? Se perder, se empatasse, Exato. ia para laranja. Isso acontece muito. Pois é. Então, todos estão devidamente analisados. Nesse programa de hoje, a gente começou falando do contexto, de todo o contexto sul-americano, de chance de classificação, de importância, de foco, e depois a gente veio para a parte do campo propriamente dito. Eu estou repetindo isso porque algumas pessoas vão chegando durante a live e podem estar achando que agora, como tradicionalmente a gente faz, acabou o campinho, vamos para análise do cenário, das classificações. Isso está no começo da análise do Vitória e gerou até um longo debate, um bom debate também. Fala, De Cássio, estou percebendo que Bavi, você...
De Bavia a final da Sula. Foi um longo debate aí. Quem quiser voltar, a fita vai encontrar esse debate. Dessa forma, colocamos um ponto final nessa live de quarta para quinta-feira. Quem ainda não está inscrito, por favor, se inscreva. É importantíssimo para a gente. Tá? É um pequeno ato aí para vocês, mas para a gente é sempre muito importante. Tá? Cometi um equívoco. Temos um superchat que eu não tinha visto relacionado ao Vitória. Então, Derek Pitbull Headnose. Vila, que é o famoso Vilar. Teremos uma parada do Mundial e novos reforços chegarão, onde eu acredito que vamos mudar de patamar. Por que não sonhar com a Sula? Não sei se os novos reforços vão mudar de patamar, porque todos os times têm essa mesma estratégia, né? De mudar de patamar com os reforços. Depende muito do tipo de contratação que vai ser feito, né? Mas é aquele questionamento que estava justamente no início do programa, né, Vilar? A torcida quer sonhar. Você passou sua visão mais fria, seu perfil, sua característica. O 45 Minutos é formado por comentaristas, torcedores, analistas das mais diferentes características. E você trouxe a sua, mas depois de uma vitória, fora de casa, de voltar, é muito natural esse sentimento do torcedor de querer que o time se estique, se reforce, se desdobre, ganhe força, né? Para chegar no ponto mais alto. É engraçado. Só é engraçado porque, assim, obviamente que até pelo YouTube que a gente vive hoje em dia, né, com muitos torcedores, YouTubers e tal, o pessoal quer que a gente chegue aqui e fale agora é Sul-Americana, 100%, tal, não sei o quê, blá, 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 blá. Pô, eu Até a sou galera mais gosta de frio, uma velho. montanha russa. Quando perde Gosto. é o fim, quando ganha é o céu. É muito isso. Eu sou muito frio, velho. Assim, respondendo a pergunta, eu tô falando minha opinião, tá? 100% Vitor Vilar falando aqui. Não é o torcedor do Vitória. Não tô dizendo que a cabeça do torcedor do Vitória. Eu quero que o Vitória se reforce bem no meio do ano, mas não para sonhar com a Sula, é para ter uma Série A mais tranquila, sabe? A minha expectativa, a minha prioridade é que o Vitória se reforce bem no meio do ano para fazer uma Série A muito mais tranquila. E aí, quem sabe, com o time encaixado na volta do Mundial de Clubes, aí ele poder sim, não só ir bem na Série A, como na Sul-Americana, mas a grande prioridade é a Série A, velho. Para mim, Vitor Vilar. Agora, eu sei que o torcedor, obviamente, tá querendo ir na Sula e ir na Série A, assim. Se classificar para as oitavas, vai empolgar demais, assim. Eu mesmo vou me empolgar também, Todo mundo vai. vou pro Assim é o estádio e tudo futebol. mais. E você vai esticando e assim vai. Agora Isso aí é. eu não troco, assim, Vitor Vilar, ponto final, não troco mesmo, assim, não sei nem se eu troco uma classificação por, vai botar aqui, 6 pontinhos na Série A, sabe? Eu prefiro, É a sinceramente, quanto mais sobrevivência, perto né? É chegar do... a Com sobrevivência ano a ano, certeza, né? Mas com assim, não dá certeza. para ser. Tipo, claro, você tem que ficar na primeira divisão todos os anos. Mas faz parte querer algo mais, assim, e em algum momento ter o sacrifício para isso, que tipo, porque a médio prazo em termos em escalonando anos, a Sul-Americana ela nunca vai ser algo com facilidade. Tipo, não sei, assim, a tendência é que em 5 anos continue sendo uma dificuldade para o Vitória jogar Sul-Americana. Então, assim, em algum momento tem que abraçar esse sacrifício de alguma forma para É o que fazer a o que gente tem já que fazer no debateu, né? brasileiro. É o que a gente já debateu bastante, Era né? só a Não vamos. conclusão. Era só a Já conclusão. debatei bastante isso. Não Mas assim, precisamos só para dizer, o tomar. Fortaleza não chegou. Eu não acho que a Fortaleza chegou na final na primeira participação americana. Chegou? Acho que não, né? Nada, a primeira Fortaleza, ele. participação levou um gol do Independente na última bola. É E isso. com 50. Ele Mas, remou, mas assim. veja, mas veja. Ele Que foi isso é para a uma final da construção. Sul-Americana vindo da Libertadores. Foi quando Mas a ele. primeira vez que que o Eu acho Fortaleza que jogou a isso é uma Sul-Americana, construção. botou 50 mil pessoas no jogo. Eu quero ver o Vitória campeão da Sul-Americana, mas eu acho que isso é uma construção. Não dá para a gente cobrar isso do clube na primeira vez, desde 2016 que não disputa, Não entendeu? tem isso, de repente, Então pô, eu acho. o primeiro nordestino, independentemente da competição, mas o primeiro nordestino campeão internacional,
bateu na trave ali com o Fortaleza, já tinha batido na trave com o CSA. E, assim, quem conseguir entra para a história. É o primeiro da história e ponto final, meu irmão.